Está começando o Norte Debate, o nosso programa de todas as segundas-feiras. Eu sou o Salles Dantas e o meu parceiro é o mestre João Costa. E hoje nós vamos começar o programa fazendo uma homenagem à nossa querida Paraíba, à nossa história, à nossa terra, à nossa gente. João Costa, é um prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Salles. Alô, você de Cajazeiras pelo canal 44, Souza e Pombal pelo canal 10, Catolé do Rocha, São Bento pelo aplicativo AL Sol, Cuité, Picuí pelo aplicativo Uni, Guarabira pelo canal 11, Itabaiana, Pedras de Fogo. Enfim, a você do Rio Grande do Norte, a você de Pernambuco, muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Norte Debate. E, Salles, 5 de agosto, né? 5 de agosto, aniversário da Paraíba, aniversário dessa terra que a gente aprendeu a amar, a gostar de verdade. Foi é o nosso lar, né, João? Foi onde nós escolhemos para criar nossos filhos, né? E nós temos, inclusive aqui na Paraíba, meus amigos, até porque, até bem pouco tempo, o feriado do 5 de agosto abrangia apenas a capital. Hoje não, hoje é um feriado estadual, porque não é um aniversário de João Pessoa, da Paraíba do Norte, digamos assim. É um aniversário do estado inteiro. E nós temos uma música com Renata Arruda, uma cantora paraibana, uma música de Genival Macedo, que não é o hino oficial, é paraoficial, porque é o hino que faz lembrar o 5 de agosto, não só aqui na capital, mas no estado inteiro. Você em casa está escutando o BG, coloca o BGzinho aí pra gente. Essa música de Genival Macedo, você foi muito feliz da escolha dela, João Costa? Porque ela pode não ser o oficial hino da Paraíba, que muitas pessoas não conhecem. Mas conhece essa música. Mas conhece essa música. Então é o hino paralelo que as pessoas adotaram, né? Hoje é o hino que as pessoas escolheram para fazer homenagem à Paraíba, homenagem a qualquer região nossa, que é de Genival Macedo, meu sublime torrão, e ela foi composta em 1937, João. É porque, assim, eu acho que foi Luiz Gonzaga que cantou uma música chamada Paraíba Pequenina, mas ela nunca foi tão pequenina. Se você tinha, por exemplo, uma banda do Rio Grande do Norte pertencia a Pombal. Na Paraíba, que é Caicó. Caicó, aquela região ali. O Mossoró era também? Não, o Mossoró não era. É quase litoral, né? É verdade. É quase tá bem lá na frente, né? Por exemplo, aquela região de Caicó já pertenceu a Pombal, já pertenceu a Paraíba. A Paraíba hoje é pequenina, mas ela já foi um pouquinho maior. Foi da época de Paraíba com HY. O Paraíba do Norte, porque nós começamos como aldeia de Nossa Senhora das Neves, pelos portugueses, depois virou Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei espanhol, o rei Filipe. Nós temos, inclusive, uma banda do Centro Histórico da Paraíba, ali naquele varadouro ali da Antenor Navarro, aquilo foi Espanha, é um pedaço da Espanha, quando Filipe governava Portugal. E depois viramos Paraíba do Norte. E aí a coisa descambou para a política, que infelizmente nós somos afeitos ao humor político de cada época, e que na Revolução de 30 tiraram esse nome belíssimo de Paraíba do Norte e colocaram o nome de uma pessoa, o nome de um político que nem tão expressivo é. E nem tinha tanta representatividade com a terra. Não tinha. Com o nosso povo. Nem aqui ele morava. Morava no Rio de Janeiro. A coisa é tão forte, João, você falou bem desse assunto, que ele veio a Paraíba nomeado para governar seu presidente da província, né? Pelo presidente das Pessoas, parente dele. E ao chegar na Paraíba, ele veio só, deixou a família no Rio de Janeiro. Sim. E dizem, não tem nada que a gente comprove, porque dizem que a família achava, entendia,
que a Paraíba era uma terra subdesenvolvida, e era, realmente, comparado ao Rio de Janeiro. Mas não era a terra da faca peixeira, nem de arrastar o ferrão no chão. Era uma terra que tinha suas tradições, tinha sua história, seu potencial turístico e cultural, né? É uma terra que precisava ser respeitada, e ela não foi respeitada à época pelos seus governantes na altura dos seus merecimentos. E aí veio a Revolução de 30, a Princesa Isabel, né, junto àquela época. Não, ali Se foi a reporta a Guerra de Princesa. Princesa, que foi de fevereiro de 1930 a agosto. E aí, nesse interregno, como diz o Matuto, o presidente foi assassinado. Isso. E aí a revolta cessou, porque perdeu o sentido, e aí se começou uma revolução. Você imagina, Salles, que o cadáver de João Pessoa tem até uma peça teatral do dramaturgo e acadêmico Tarcísio Pereira, uma peça de João para João, que é de João Dantas para João Pessoa, é um diálogo, a peça inteira, em que você tem este assassinato, porque o cadáver de João Pessoa, imagine você, o cadáver de João Pessoa, os liberais colocaram um cadáver a bordo de um navio, dentro de um caixão, e esse cadáver circulou por Recife, pelo Rio de Janeiro, São Paulo, para fomentar uma revolução. Um cadáver para agitar. Veja que a Paraíba não é diferente do Brasil, né? Esse apelo, se apelou a um cadáver, e com esse cadáver os liberais fizeram a tal Revolução de 30, na sequência da Revolta de Princesa. E chegaram a tal ponto que mudaram o nome da capital para João Pessoa, e permanece até hoje sem que ninguém tenha a coragem de mexer nesse assunto, porque mexe nas elites, contraria interesses, enfim. É o que nós temos. Um assassinato que é muito claro, à época, envolvia uma confusão entre João Pessoa e o advogado, jornalista João Dantas, que teve uma questão pessoal com João Pessoa, que não envolvia nada de revolução, nem nada da política. Aliás, João Pessoa não era a favor da revolução. Não era, perfeito. Não era a favor da revolução. E aí terminou que, ao acontecer essa vingança, porque eu entendo aquilo como uma vingança. João Pessoa pegou o escritório de João Dantas, que era aqui na praça, aqui do centro de João Pessoa. Duque de Caxias. Da Duque de Caxias ali. Ele invadiu o escritório de João Dantas, jogou as roupas e os troços de João Dantas lá fora, né? E encontraram, encontrar uma prova que João Dantas seria um revolucionário. E não era. E aí terminaram que encontraram as cartas de Anaíde Berice, a sua namorada, e publicaram essas cartas no mural do palácio. E essas cartas desse relacionamento, de João Dantas com Anaíde Berice, essa humilhação pública à época, porque à época as pessoas, é cultural, gente, à época as pessoas lavavam o sangue com a honra. Você deflorava uma filha de um homem importante, e se você não casasse com ela, você era assassinado. Era a forma de lavar a honra da família, não era, João? Existiam esses conceitos. Então, nesse clima de conceitos de que a honra se lava com sangue, da época, João Dantas, para vingar-se de João Pessoa, que perseguia, que maltratava, que prendeu seu irmão por 30 dias sem comunicação, tocava fogo nas propriedades dos Dantas. Então, assim, para se livrar dessa humilhação pública vivida, com filas e filas no palácio, para ler as cartas de amor de Anaíde Berice com João Dantas, que não tinha nada a ver contextualmente uma coisa com a outra, João Dantas, ao saber que João Pessoa ia fazer uma visita aí em Recife, no Café Glória, João Dantas vinha no bonde, viu a matéria no jornal, voltou, se armou e foi lá e disse: João Pessoa? Ele disse: sim, eu sou João Dantas. E aí? E o João Dantas foi morto logo em seguida no presídio
da cadeia pública do Recife, que hoje é um grande centro de artesanato. Ele foi assassinado, por incrível que pareça, por um soldado volante, imagine você, chamado João Mancha, ou João Mancha. Ancha. Mancha. Mancha. João da Mancha, o João Mancha, Sim, que, João era Mancha. Que era o sangrador oficial das volantes paraibanas. Ele sangrava os cangaceiros durante o combate ao cangaço. E ele foi levado de Princesa Isabel até o Recife. Para matar João Dantas. Com a missão específica para matar, sangrar o João Dantas, né? Que teve até assistência médica no sangramento. E tem uma história fantástica, porque o cangaceiro Antônio Silvino estava preso em uma cela do lado, assistiu tudo, e aí depois, para negociar a redução da pena dele, ele mudou a versão. Sim. É uma coisa fantástica. Quer dizer, mas, já veio de muitos tempos da os esquemas de corrupção desse país. Coisa de mudar a versão. E mataram o irmão de Ariano Suassuna também nessa mesma época. Sim, que era cunhado de João Dantas, né? O pai de Ariano, que era deputado. Sim, o pai, era o pai. Foi uma coisa, assim, turbulenta, que começou lá atrás, um pouco na revolta de Princesa, que foi interrompida, porque o presidente foi assassinado, não havia mais motivo para uma revolta, porque o João Pessoa tinha um apelido de João Cancela. João Cancela. Porque ele estava tentando organizar as finanças do Estado e cobrando imposto na divisa. E como lá no Alto Sertão o Coronel Zé Pereira transacionava com Triunfo do lado de Pernambuco sem pagar nada, sem tributo, e de repente o governo do Estado estabeleceu uma cancela para a cobrança de imposto, e aí se começou a revolta. Imagine você que a Força Pública paraibana tinha 600 soldados. E os revoltosos tinham uma tropa, um contingente de 2.500 homens. Quer dizer que... Para você ver a diferença. A disparidade era grande. A disparidade era grande. A polícia militar da Paraíba, a tropa, não tinha condição de enfrentar os revolucionários. Não conseguia, tanto é que José Américo, secretário de Segurança, foi lá à Princesa, conferiu a derrota do governo e, na volta, ao chegar em Campina Grande, coincidiu com o assassinato do presidente. Não era isso que os revoltosos queriam. Os revoltosos queriam provocar uma intervenção. Tanto é que Princesa declarou independência, o folclore diz independência, mas a independência do território paraibano, não tinha até hino, não tinha essa coisa toda. Porque qual era o objetivo político? Provocar uma intervenção do governo federal. No estado da Paraíba. Que não houve, né? Porque o presidente foi assassinado. E aí a coisa tomou outro rumo. E o assassinato, que diga-se de passagem, não tem nada a ver com todo esse movimento que existia paralelo à época. Foi uma situação extremamente pessoal de João Dantas. Um crime passional. Um crime passional. Mas deixa trazer para aqui, para o nosso telespectador, que naquela época existia um magnata da comunicação, que era Assis Chateaubriand, era dono dos Diários Associados do Brasil, e foi um dos idealizadores dessa campanha nacional com o corpo de João Pessoa rodando o Brasil inteiro. Foi Assis Chateaubriand, que era o Roberto Marinho da época. Era o Roberto Marinho da época. Pegou o cadáver e saiu exibindo de capital em capital para estimular uma revolução. Ganharam a eleição com o cadáver. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Descontextualizado completamente da verdadeira história. E aí, a Paraíba, a capital da Paraíba, deixou de se chamar Paraíba com HY. Não, Paraíba do Norte. Paraíba do Norte, para se chamar João Pessoa. Que ela já tinha sido cidade das Acácias antes. Também. Não, antes, Paraíba do Norte, antes de Paraíba do Norte, era Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Em homenagem a Filipe, rei de Espanha. Isso, ao príncipe. Bom, é uma história bonita, a história da Paraíba. Se a gente pudesse, os historiadores independentes, né? Essa coisa, porque tem, eu já vi editorial de historiador falar de um jeito e outros de outro. E a gente que conhece a história
sabe que tem uma verdade. E a verdade é essa, que não tinha nada a ver o crime de João Dantas com a Revolução de 30, era uma coisa pessoal, era desfeita. João Dantas escrevia contra João Pessoa, e João Pessoa tinha uma disputa acirrada com João Dantas, era essa a questão. Era uma briga pelos jornais. Pelos jornais. Que não João tinha... Dantas escrevia no Jornal do Comércio, em Pernambuco. De Pernambuco. E o presidente João Pessoa pagava a União, os escritores, e a União publicava a guerra aqui, que o jornal União, que ainda hoje existe, é um jornal impresso, os demais faliram, fecharam, o Correio da Paraíba, o Jornal Norte, esses jornais fecharam, jornais impressos, e hoje nos resta apenas o Jornal União, que é um jornal... Que ainda é impresso. Que ainda é impresso. Poucas impressões, Graças a Deus. Mas ainda é. Então é isso. A Paraíba tem essa história com essa história com que atrapalhou a verdadeira história com H da Paraíba, que é essa homenagem feita à capital do estado, a João Pessoa. E a bandeira, que o preto representa o luto e o vermelho o sangue. Isso faz sentido. Qual é o sentido disso? O sentido, uma coisa surreal. Né? Uma bandeira que não representa o povo nem a história do povo. Porque a bandeira tem que representar símbolos. A bandeira da Paraíba, a anterior, é uma bandeira linda. Né? Você tem, eu gostaria que vocês pudessem mostrar aí, colocar colocar em sessão a bandeira da Paraíba antes da Revolução. Antes da Revolução. Olha que bandeira linda. Isso. Olha essa bandeira. A bandeira é a coisa mais linda do Brasil. Eu sou vaidoso em dizer, porque eu ainda tenho essa bandeira na minha casa. A família sempre teve essa bandeira da Paraíba. E a gente tem aquele apego a essa época da verdade da história da Paraíba. Olha, representa o povo. Olha, os sertanejos da Paraíba, quem lá de Cajazeiras, de Souza, de Pombal, eu lembro que quando eles viajavam para a capital, eles diziam, nós vamos para Paraíba. Nunca chamaram João Pessoa. De João Pessoa. Eu tinha um primo, João, que ele hoje mora no exterior, mas ele nunca assinou um cheque com o nome João Pessoa. Era Paraíba, tanto de tanto. E um dia ele foi chamado no Banco do Brasil para se explicar, porque ele não colocava João Pessoa no lugar do cheque. E ele disse, não, eu não reconheço João Pessoa como capital e como nome da minha capital. Eu só chamo de Paraíba e ele continuou assinando como Paraíba. E a vida inteira, todos os cheques dele... Ariano Suassuna. Ariano Suassuna assinava como Paraíba, tanto e tanto. E muitos outros, que você vai conhecer, historiadores que contam a verdadeira história, que não assinam como João Pessoa. E é basicamente isso. É uma mentira que se perpetua até hoje, que nunca ninguém teve a coragem de corrigi-la. E se você quiser saber mais... descontextualizada. Se quiser saber mais, eu recomendo uma peça de João para João, de autoria de Tarcísio Pereira. Tarcísio Pereira. Que é uma coisa... Tarcísio Pereira, teatrólogo, que é meu conterrâneo, e que eu tive a honra de fazer teatro com ele. Ele foi meu diretor de teatro numa peça que eu apresentei, que a gente apresentou na Paraíba toda, inclusive naquele festival de teatro que existia na Paraíba, que era aqui em João Pessoa, na época da Festa das Neves. Da Federação Paraibana de Teatro era Amador. Fantástico, né? E eu apresentei aqui essa peça, de Maria Clara Machado, era uma peça infantil juvenil, O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado. Então, Tarcísio era meu diretor, Zé Alves participava comigo, dividia a cena comigo, e outros atores da época. Bom, o que a gente precisa, às vezes, colocar para as pessoas, você do Nordeste, é que tem muitas coisas do Nordeste que precisam ainda de reparos, ou de devolução à verdade da história. E a capital do estado da Paraíba precisa ter o seu nome devolvido como um potencial histórico da cidade e de representatividade do seu povo. Então, chamar de Paraíba a capital seria fantástico. Ou Filipeia, ou Cidade das Acácias. Ou Paraíba do Norte. Paraíba do Norte.
seria perfeito. Eu teria o maior orgulho de ver isso acontecer para reparar a história. Eu acho que isso é um concerto de uma adulteração feita que tem que acontecer um dia. Esse seu sonho, que também é meu, é uma batalha em glória, fadada ao fracasso. E eu lembro que, na época, teve um governador da Paraíba que tentou ainda isso, que foi Ricardo Coutinho. Porque Ricardo ainda tentou dar uma corrigida nisso. Durante a Constituinte de 88 e durante a atualização da Constituição da Paraíba, ficou consignado ali a realização de um plebiscito para discutir. Isso ficou engavetado, sabe, desde 1989 até recentemente, quando a Assembleia, isso foi provocado, o TRE tentou colocar em pauta, ninguém assumiu, o TRE disse isso não é assunto meu, e não é assunto da Assembleia, e por intermédio do deputado Hervásio Bezerra, isso foi enterrado de vez. Então, essa consulta que seria obrigatória para discutir o nome da capital paraibana, isso foi enterrado. É verdade. Foi enterrado. E até hoje... O que fazer? O que fazer? E para a gente concluir esse assunto desse primeiro bloco, eu gostaria apenas de dizer que realmente é um fato a ser discutido. Tem vários livros escritos, inclusive um de Dr. Caetano, que escreveu recentemente sobre a Revolução de 30. Eu acredito que tenha sido o último livro sobre esse assunto, que ele é advogado, historiador, hoje morava em Cabedelo, agora mora em Lucena, Dr. Caetano, que ele escreveu um livro exatamente sobre esse assunto de 30. Tem um que é do escritor pombalense, que chama-se José Tavares. Sim. Que fala sobre José Américo de Almeida, especificamente e sobre a Revolução de 30. Consulte o livro de José Tavares. Uma boa noite aí, Tavares, você em Pombal, verdade, que nos acompanha. E ao som de Renata Arruda, que está como BG aqui, né, desse sublime torrão. Nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo, eu tenho muito mais assuntos para conversar com vocês. Aguarde. Além do horizonte, existe um lugar onde o sol nasce primeiro. Que cresce com coragem, sonha com os pés no chão, mas sem medo de voar. Que cuida, acolhe, inspira. Tantas emoções, tanta qualidade de vida. A cada nova rua, a cada nova praça, a cada nova conquista. Uma cidade que não para e segue sempre em frente, com atenção em cada gesto. Até nos detalhes tão pequenos, mas que fazem a diferença na vida de tanta gente. João Pessoa, fica até fácil dizer como é grande o nosso amor por você. E para celebrar os 440 anos da capital, um show especial com o rei Roberto Carlos, no dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil.
Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Voltamos com o programa Norte Debate. Eu sou o Salles Dantas, meu parceiro é João Costa, e hoje nós estamos conversando sobre essa data tão especial, que é a homenagem à Paraíba, feita por tantos poetas, por tantos compositores, em músicas, teatro, poesias de todo tipo, inclusive do cordel, que faz dessa Paraíba uma terra extremamente gigante, uma terra de gigantes, e a gente tem esse carinho todo. João, vamos falar de infraestrutura da Paraíba. A gente tem uma BR-230 que nasce em Cabedelo e vai até Manaus. Até o extremo norte. Extremo norte, né? Sim. Aquela região toda, que é uma das grandes BRs do Brasil, a BR-230. Quilômetro zero é Cabedelo, viu, gente? Para quem não sabe, ela nasce em Cabedelo, desce aqui por Campina Grande, vai para São Gonçalo, aquela região toda, até Pombal, até Cajazeiras. É um tapete. Tapete. Do Ceará para lá, a coisa muda de configuração. E é engraçado, mas a Paraíba, eu não sei se pelo cuidado que tiveram na época da construção, mas as nossas rodovias, e em especial a BR-230, é bem melhor no estado da Paraíba. Sim, mas tem um detalhe malicioso. Qual é o detalhe, João? Nós não temos produção assim. Você acha que é por ausência de tantos caminhões? Nós temos, sim, nós temos estradas boas, porque tem pouco movimento. Sim. Entendeu? Assim. Se atribui a essa ausência de movimento. Sim. As pessoas, por exemplo, agora mesmo tem uma matéria que diz que a Transnordestina, quando estiver pronta entre Suape, em Pernambuco, e Pecém, em Fortaleza, quando ela estiver efetivada, ela vai retirar quase 400 caminhões das estradas. Sim. Você entendeu? Porque a ferrovia vai suprir
o transporte não só de passageiro, como também da produção. Na Paraíba nós não temos, porque nós seguimos Salles, tu acreditas que a primeira vez que eu vim em João Pessoa, eu vim no colo do meu pai de trem? Sim. De Pombal até... Saía da Brasil Oiticica ali. Sim, até Pombal, Brasil Oiticica, via até João Pessoa. Sim. De trem. Nos Engraçado, anos 60. Né, João? Que destruíram isso, né? Destruíram porque foi uma política de Estado de Juscelino Kubitschek e que atravessou o regime militar em que se tinha uma noção de uma pessoa, um carro. Então, substituíram a ferrovia por óleo diesel, por gasolina. Eu me lembro, João, muito bem, que em Pombal, ali perto dos Pereiros, tinha a estação ferroviária. Que não tem. Que tem ainda, né? Tá bonita. Mas tinha ela ativa, João. Arrancaram os trilhos. Eu lembro que eu pequeno, fui até a estação ferroviária com meu pai, para ver, da época, Frei Damião, que veio para Cruz das Armas, para aquela igreja de Cruz das Armas, a igreja católica, e a gente foi ver Frei Damião, eu fui conhecer Frei Damião, né? E eu vi o movimento que tinha na estação ferroviária de Pombal, as pessoas esperando o trem. E eu fiquei encantado quando eu vi o trem. Sim, né? Isso tudo desapareceu por uma política de Estado, assim, de substituição do óleo diesel e da gasolina contra as ferrovias. Isso tudo ao longo, sabe, dos anos 60, 70, 80, 90, até hoje, isso tudo foi destruído, né? E agora nós sentimos a necessidade da volta, sim, assim, da implantação de BRTs, por exemplo, em Campina Grande. 15 quilômetros atravessando Campina Grande, o governo atual, o governo federal, está financiando o BRT. Aqui em João Pessoa, nós não vamos ter BRTs, por quê? Porque aqui se optou, de novo, por ônibus inteligente. Qual é a inteligência? Ligar um ônibus a outro, mais pessoas viajando em pé, aí diz mais conforto, ar-condicionado, mas isso é o natural, com o avanço tecnológico. Assim, o país inteiro tem deficiência de metrôs e de ferrovias. Porque onde você for, tem trens. Na Rússia tem sistema ferroviário, na China tem, nos Estados Unidos tem, na Argentina tem, na Bolívia tem, na África tem. O Brasil não tem. Não tem. E se tem, é uma coisa incipiente. Só agora que dos últimos anos para cá, a Transnordestina, que ainda não está pronta, começou no governo Lula lá em 2010, e até agora é uma obra inconclusa. Agora mesmo, Brasil e China estão anunciando uma ferrovia que vai de Ilhéus, na Bahia, até o Peru. Isso. E antigamente passaram para as pessoas a ideia de que o trem seria algo obsoleto, pela máquina do trem, ser a carvão, né? Sim, amigo, a lenha. mas hoje os países, João... Trem-bala. Pois é, os países que enfrentaram isso e modificaram suas máquinas de trem, suas ferrovias, hoje estão super bem avançados com trem-bala, etc. Para você ter ideia, a China tem uma malha ferroviária de 155 mil quilômetros. É a maior do mundo em alta velocidade. Sim. Só em alta velocidade. 155 mil quilômetros em alta velocidade. Mais 45 mil quilômetros de trens normais. Né? Vários bilhões de passageiros por ano. Né? O trem, o Fuxia, atinge 350 quilômetros por hora. Quer dizer, imagina um trem desse daqui para Pombal, você ia gastar 2 horas. 2 horas. 2 horas. No início dos anos 60, em conforto. Se gastava 8, 9, 10 horas. Né? Então está aí. A Índia tem 68 mil quilômetros de ferrovias, passageiro 8 bilhões por ano de passageiro, um dos maiores sistemas de transporte
em volume humano, de transporte humano. Né? Japão, alta velocidade, pioneiro, né? Com o Shinkansen, que está desde 1964, não era nem nascido. Já tinha trem em alta velocidade no Japão. Mas Salles, é assim, isso não tem nada a ver com política, e tem, em parte, porque a elite brasileira, a elite, digamos assim, essa palavra é um pouquinho não muito apropriada, a elite se chama uma coisa boa, a cabeça pensante, mas as classes dominantes, ao longo do tempo, e a política brasileira não pensa no Brasil. Não. A assim, política brasileira pensa em cada um se reeleger, o que cada um vai estar bem. Assim, projeção de futuro. João, é muito sério a frase de Bob Marley, eu até publiquei no meu Instagram recentemente, que um país onde os corruptos fazem as leis, não pode dar certo. Assim, pode dar certo. Tem isso também, mas assim, a corrupção, Salles, ela é inerente ao ser humano. Verdade. Tem em todos os lugares. Na China tem, nos Estados Unidos tem, e aqui também. A diferença é como cada país trata esses corruptos. Né? Assim, você tem a visão de futuro. Agora mesmo nós estamos entrando em uma espiral de violência no mundo inteiro, guerra de sanções, de tarifas e guerras reais, que não tem volta. Não tem volta. E aí eu te pergunto, o Brasil está preparado para o que vem por aí? Assim, para enfrentar os desafios, digamos assim, pré-guerra, porque se você tem guerra comercial antecede o quê? Né? Antecede o quê? E aí eu te pergunto, nós estamos preparados para isso? A nação está preparada? Porque a cada 4 anos, o foco muda. Completamente. Então você não vai a lugar nenhum se de 4 em 4 anos o foco muda. Porque não existe uma política de Estado, existe uma política de grupos ideológicos. Sim. Esse é o problema. João, o Japão, desde 1964, que tem trem-bala, trem em alta velocidade, que é o Shinkansen. Agora, nós temos a Rússia, com 87 mil quilômetros de malha, a Alemanha também aparece em destaque, França, Estados Unidos, né, Brasil. Brasil só para transporte de grãos, né, que 30 mil quilômetros. Do centro-oeste até o norte. 30 mil quilômetros de malha, com poucos investimentos para passageiro, quase nenhum investimento para passageiro. Quase nada, 30 mil quilômetros, num país de 8 milhões de quilômetros quadrados. Se você tem 30 mil quilômetros de malha ferroviária, tem nada. Tem nada. Um país que, se você juntar aí, a maioria dos países da Europa cabe dentro do Brasil. Sim. Então, realmente o Brasil tem que parar para pensar, e aí é onde entra a importância do povo escolher bem seus representantes. Porque eu vejo, João, a produtividade de alguns deputados federais, e eu olho assim, eu fico perguntando como é que alguém pode renovar o mandato de um deputado desse. A produtividade de alguns senadores da República, que é assim, é questionável em todos os seus aspectos. É porque... infelizmente é caro demais para o Brasil. Salles. E não nos representa. Salles, é porque nós temos Veja, quando se estabeleceu o Instituto da Reeleição, foi uma coisa boa? Em parte, né? Hoje já se avalia que foi um erro, que querem inclusive mudar. Mas qual é o sentido? Qual é o sentido de você ter um deputado federal com 5 legislaturas? Qual é o sentido disso? Né?
O sujeito é deputado federal de primeiro mandato, depois de segundo mandato, 3, 4. Qual é o sentido disso? Você tem uma casta, né, que não se renova, né? Porque se, assim, nós carecemos de uma reforma política, sim, mas valendo para todos, não só para o executivo. Se querem acabar com o Instituto da Reeleição, ótimo, né? Que, do meu ponto de vista, foi uma coisa que deu certo. Né? A reeleição para o executivo, né? Sim, que deu certo. Mas a reeleição para deputado faz um bom governo, se o sujeito faz um bom governo, merece a reeleição, ótimo. Claro que ele leva vantagem sobre os demais. Isso é um fato, né? Porque tem a máquina, tem essa coisa toda. Mas você garantir a reeleição para deputados, sabe, ad eterno, qual é o sentido disso? Você tem uma liderança carcomida no parlamento. Você tem deputados federais ali, você tem deputados estaduais e você tem vereadores já em terceiro mandato, em quarto mandato, com produtividade zero. Produtividade zero. Sabe? Deputados estaduais com 8 mandatos, 10 mandatos, e você vai ver o que ele produziu, zero. Qual é o sentido disso? Deputado estadual com 4, 5 mandatos, que a única coisa que produziu foi a família participar de tudo que é indicação. Sim, mas é o familismo, resultou nisso. Né? Você não tem, hoje nós estamos vivendo um ciclo vicioso em que você tem um Congresso que, segundo os analistas, é o pior Congresso de toda a história da República, porque ele é o mesmo de 20 anos atrás. Ele não muda, não há expectativa de renovação, de mudança de paradigma. João, e agora, né, com essas emendas? Não é bem renovação, sabe, Salles? Porque até os jovens deputados são netos, sobrinhos. Perfeito, não existe uma renovação. Sabe, existe são jovens na idade. Mas uma oligarquia política. São jovens só na idade. Ô, João, agora o que a gente vê é que a cada momento fica mais difícil a renovação, até daqueles que ali estão. A não ser que eles deixem porque querem. Para colocar o filho, o irmão, né? Por conta E agora com essas emendas parlamentares. Por conta o deputado federal hoje tem uma quantidade de emenda parlamentar que ele se reelege em qualquer situação. Porque esse instituto da emenda parlamentar ou das emendas virou um câncer político. É um câncer. Porque os deputados não só fazem mais as leis, eles participam da administração do orçamento da União, ou dos estados e do município. Isso é um absurdo. Você não vê deputado se destacando pela lei que ele produz, mas se destaca dizendo: eu estou mandando dinheiro para ali, estou distribuindo dinheiro para tal isso. Você tem parlamentares participando da administração do orçamento. Isto é um escândalo. Muito bem. É um câncer da nação. João, deixa eu pedir licença a você aqui para a gente dar uma interagida com os nossos radiovintes. Tem uma pergunta aqui para... tem uma para mim, tem uma para você. Eu vou fazer as duas perguntas, uma para mim e outra para você, do nosso telespectador. E ao voltar a gente responde, tá certo? Pode ser? Pode ser. Pergunta para João Costa. João, por que você defende o modelo de governo comunista e oportunista? Para Salles Dantas. Salles Dantas, eu quero saber se você é a favor da anistia política e qual sua opinião sobre esse assunto. Beleza, pronto. Depois do intervalo, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, João, sobre o assunto que foi questionado pelo nosso público ouvinte. Então, continue interagindo conosco aí, mandando suas perguntas, conversando conosco, e das oportunidades dos programas nossos, nós vamos responder para vocês, ok? Depois do intervalo. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta
Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, João Pessoa! Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Continua o nosso Norte Debate e você em casa pode interagir conosco. E a interação de hoje já resultou em duas perguntas. Uma para João Costa, porque defende tanto os governos comunistas, a governança comunista no Brasil, mais ou menos isso. E para mim, porque o que eu acho da anistia? Se eu defendo ou se eu sou contra a anistia, pediram para que eu me explicasse sobre isso. João, quer começar? Vamos por partes, como diria o açougueiro, ou o estripador. Assim, eu tenho 70,2. A minha formação é católica. Eu fui seminarista. Não sou e nem nunca fui filiado a partido nenhum. Quando você, meu caro telespectador, pergunta por que é que eu defendo um governo comunista e oportunista, o que é que uma coisa tem a ver com outra? E onde é que há governo comunista, amigo velho? A União Soviética acabou. A China hoje é de um capitalismo de Estado. Onde é que há comunismo? Se você rotula como um governo comunista aquele de inclusão social, de oportunidades para todos, sabe, de um país de classe média, se você acha que ter um país de classe média é um país comunista, então boa sorte para você. Se você acha que de ter programas sociais de inclusão, se você acha isso comunismo, boa sorte para você.
porque não há comunismo em lugar nenhum. Eu acho que talvez na Coreia do Norte, talvez, que nós não conhecemos, nós não sabemos nem como funciona aquilo ali. Agora, se você tem um capitalismo de Estado... Cuba não? Cuba é bem perfil comunista. Não, porque são caudilhos, entendeu? Você teve ali uma revolução que se imaginava comunista, mas o que é Cuba em comparação à China? Sim. O que é Cuba em comparação ao Brasil? É zero, amigo. É uma ilha que pouco ou quase nada produz, não serve de exemplo para nada. É verdade. Entendeu? É preciso assim, e serve por conta de alguns avanços sociais de lá. Nós chegamos a um ponto aqui que o Brasil importou 13 mil médicos cubanos. E foi um avanço. A ponto de que o corporativismo médico expulsou, com a eleição do Tenente Messias, os cubanos foram expulsos. Você acha que foi um avanço para a medicina na época? Na época foi. Sim. Sabe por quê? Assim, para a medicina, não. Para o atendimento, nós não tínhamos dos necessitados. Sim, nós não tínhamos médicos. Sim, não só tinha médicos cubanos, não. Tinha médicos do mundo inteiro. Porque se você for em qualquer capital do Brasil, tem bairros com dezenas, centenas de clínicas médicas. Aqui em João Pessoa, onde está concentrado a medicina? Em região da Praia e Torre, né? Você tem um médico a cada 50 metros. Tem médico mais. Né? Mas a cidade do interior sofre, né? É a regionalização da medicina, né? Sim, por quê? Porque nós, lá durante o governo Dilma, e olha que um salário de 12 mil reais para um médico é muito dinheiro. 12 mil reais é dinheiro na Paraíba, na China, em Nova York, em qualquer lugar que você for no mundo. É um bom salário. Será que a rejeição... É uma pergunta que eu vou fazer dentro do seu tema. Você pode também depois me questionar oportunamente no tema que eu vou defender aqui a pedido do telespectador. Mas será que a rejeição das pessoas com relação ao socialismo e ao comunismo não estaria associado ao índice de corrupção que esses governos praticam? Não tem a ver com isso a rejeição? Não, se você tem corrupção, você tem partidos aí de centro-direita que são corruptos. Você tem um partido, o PL, que é de direita, e vá lá e consulte quantos parlamentares desse partido de direita respondem a processo de corrupção. Essa história de associar corrupção aos partidos de esquerda é uma narrativa. E eu volto a dizer... Então você acha que a corrupção que existe da esquerda também existiria nos políticos da direita? Amigo... Esse é o seu entendimento? Não. Corrupção, eu volto a dizer, corrupção é crime que a polícia investiga, o Ministério Público denuncia e o judiciário absolve ou condena com base em provas. Essa história de dizer é corrupto, isso é uma narrativa. É uma narrativa. A corrupção existe? É claro que existe. Ela é endêmica no país. Você acha que a justiça brasileira combate a corrupção? Inteiro. Tem corrupção na China. Ela combate a corrupção, a justiça brasileira? Porque os outros países combatem a corrupção. Na China, se você for corrupto, você está frito. Inteiro, né? Sinaliza mas no Brasil, o corrupto não vale a pena? Ser corrupto no Brasil não vale a pena? A justiça é branda com os corruptos? Não sei. Porque você veja o que aconteceu. Vamos tirar pelo governador de São Paulo, na época, né? 400 anos de condenação. De pena aí. Ele está em casa fazendo filme, ensinando para o outro tomar vinho. Assim. Aí o judiciário brasileiro não pune corruptos. Aí tem uma pergunta que diz assim, por que você defende o governo comunista e oportunista? Que oportunista? As eleições são livres. Você tem um governo de centro-esquerda no terceiro mandato, que é o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você diz, é um governo comunista? Nunca foi. Nem de esquerda é.
É um partido de centro-esquerda, com reformas trabalhistas. Aliás, o governo Lula sequer mexeu na reforma trabalhista, implantada pelo Temer, né? Assim, ele não consegue mexer nisso, mas aí esta narrativa que criam o comunismo, que comunismo? Nós temos um capitalismo selvagem, né? Com juros escorchantes que o governo de centro-esquerda do Luiz Inácio não consegue mexer. Quando você usa essa palavra, meu caro, de oportunista, não há oportunismo nenhum, não. O atual governo foi eleito pela terceira vez através das urnas. Isso é um avanço? Não sei, é uma estagnação, eu acho. Porque você tem um presidente longevo, por exemplo, que agora mesmo já é favorito em qualquer cenário das próximas eleições para primeiro ou segundo turno. Isso é uma estagnação política. É um bom governo? É um bom governo. Mas nós temos uma sociedade hoje em que as pesquisas apontam ao seguinte: o governo é bom, mas o Luiz Inácio Lula da Silva não presta. Porque é uma narrativa que se construiu de um país que rachou, que não tem como voltar a... Porque... Você acha que o país não tem como se reconciliar? Não tem. Não tem. Pronto, deixa eu responder aqui meu telespectador agora. Eu não vejo. Deixa eu pegar esse gancho seu e eu vou dizer por que eu sou a favor de que aconteça a anistia. Eu sou a favor porque eu sempre fui. Eu fui a favor, vou para essa câmera aqui, eu fui a favor de anistia para várias situações políticas do Brasil. E não é agora que eu vou ser contra a anistia. Eu acho que a anistia, eu entendo que a anistia, eu não acho, eu tenho certeza, a anistia, ela pacifica o país. Ela corrige anomalias praticadas de forma absurda pelo judiciário brasileiro. Eu nunca vi na história do Brasil a Suprema Corte Brasileira se levantar para construir processo, participar com o aspecto de inquisitor, como se fosse Ministério Público, e julgar processo que envolve o interesse, às vezes, dos próprios que ali estão sendo relator ou ministros que estão operando no julgamento do processo. Então, eu defendo que a anistia deve acontecer, como já aconteceu no Brasil para muitos políticos envolvidos em vários crimes terríveis e foram anistiados, né? E eu defendo que essa anistia aconteça também agora, como um instrumento de pacificação para o país. E defendo que o país encontre uma forma de colocar o judiciário no seu lugar, o legislativo no seu lugar e o executivo no seu lugar, cada um cumprindo, independente dos seus papéis. Eu sou extremamente contra, e vou sempre ser, a atropelação dessas competências, seja pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, seja pelo Executivo ou pelo Judiciário Brasileiro. Então, anistia sim, porque eu fui a favor da anistia a vida inteira nesse país. Defendi sempre a anistia como uma forma da gente consertar erros ideológicos, estratégicos e políticos do país em muitas das suas questões. Então, eu defendo que encontremos nisso aí uma forma de pacificar. Não é justo que uma senhora de 75 anos de idade, um senhor numa cadeira de roda, seja devolvido à prisão porque o ministro simplesmente decidiu que ele faz o que ele quer e pronto, e não tem nenhum problema com a Constituição. Que a Suprema Corte Brasileira não respeitou o devido processo legal, como fizeram em outras situações políticas, onde o criminoso teve sua pena individualizada, porque é o que diz a Constituição, pena individualizada. As pessoas devem pagar pelo crime que elas praticaram. E aí, aqueles que praticaram vandalismo, aqueles que praticaram, e tenha, como o João disse, provas desse vandalismo, eles sejam condenados. Mas não pode condenar 1.500 pessoas. Tu pode viver um momento como esse que está no país.
Eu defendo que a gente tenha uma devolução do processo para a primeira instância e que cumpra o seu rito processual legal, com a individualização de pena de cada pessoa envolvida nesse processo. Eu acho que é a forma da gente devolver ao país o equilíbrio do Estado de Direito do país. O país precisa e deve isso à nação. Enquanto a gente continuar com isso, estica a corda aqui o ministro, estica a corda aqui outro ministro, estica a corda aqui outro senador, outro deputado federal, o presidente da República, o ministro da República, isso é muito ruim para o Brasil. A gente precisa começar a fomentar essa pacificação que o país precisa viver para viver uma nova eleição, agora em 2026. E aí cada um escolha o seu representante, seja ele de esquerda, centro-esquerda, ou direita, centro-direita, mas que o povo tenha a liberdade de se expressar, a liberdade de opinar, a liberdade de dizer o que pensa, que isso não seja tolhido de ninguém. E eu acho que nós estamos caminhando para um momento muito difícil, onde isso tem sido gradativamente retirado da sociedade, esses direitos que foram conquistados por muitas lutas do passado. Então, é preciso que a gente equilibre isso aí. E aí você vota o que você quiser. Você quer votar no candidato de esquerda, você vota. Quer votar no socialista, você vota. Quer votar no extrema-direita, você vota. Mas cada um decida aquele que quer escolher. O que nós não podemos é viver um momento como esse, de grande estabilidade política no Brasil. Eu acho que esse é o meu ponto de vista sobre a anistia. Mas João pode me questionar. Não, assim, é o seu ponto de vista, é um ponto de vista, assim, agora, recorrer, porque uma senhora de cadeira de rodas, com mais de 70 anos, se cometeu o crime, que pague. Mas, João, mas não é proporcional. Tem cara aí que esquartejou a mãe, pai, tem gente que está sendo... Tem traficante, João, que foi liberado no dia seguinte. Não sei. Está desproporcional, o país está em briga por causa dessa desproporcionalidade. Não pode misturar as coisas, não, João. Você não pode colocar... Você pode pegar um velho de 70 anos de idade e colocar na cadeia, porque simplesmente, ideologicamente, é contra o cara que está julgando. Calma. É um absurdo. Tenha calma, não é absurdo nenhum, não. Essa gente atentou contra o Estado Democrático de Direito. Havia um plano no Exército para matar o presidente. Foi da pessoa que foi presa? Dá licença. Havia um plano para matar o presidente. Ideologia. Dá licença. O vice-presidente e um ministro da Suprema Corte. Você acha isso banal? Mas o plano foi dessa pessoa que foi presa? Só um minutinho. E quem foi o plano? Prenda quem fez o plano. Só um minutinho. Prenda quem fez o plano. Calma, vocês estão sendo presos. Prenda quem fez o plano. Solta quem não tem nada a ver. Sim, quem caiu na esparrela. Você acha que aquelas pessoas do 8 de janeiro foram passar um domingo no parque, amigo velho? João, o que eu defendi de anistia nesse país, por pessoas que sequestraram, mataram gente, fizeram absurdo, assaltaram bancos, explodiram aeroportos, o que eu defendi de anistia para esses políticos? Dá licença. Não tem comparação. Ali você teve o trânsito em julgado, as pessoas foram para o exílio, cometeram crimes, e você veio a anistia. O que é a anistia? Apaga, ao perdão, passou. Agora, você tem pessoas que sequer responderam ao processo legal e já querem anistiar, antes que exatamente. Você acha que a Suprema Corte é responsável por julgar um processo como esse? Dá licença, tenha calma. Não tem um processo legal, como você disse. Calma. Cadê o processo legal? Você argumenta que há uma ditadura do judiciário, que não há liberdade de expressão, e você está dizendo o que você quer aqui, ainda no final de semana. 35 mil pessoas ocuparam São Paulo e outras capitais aí, defendendo a anistia, em ataques ao Supremo e se aliando a uma potência estrangeira. Se aliando a uma potência estrangeira. E aí você quer a anistia. Até os governadores de direita de São Paulo, de Minas, não apareceram lá, porque eles estão associados a uma potência estrangeira que ataca o país. E todos vocês silenciam, se escondem numa palavra anistia, assim, que é uma coisa muito bonita, que quer conceder o perdão para quem ainda sequer respondeu ao processo. Tem militares do Exército que ainda estão depondo. Eu defendo aí já querem, assim...
Não, deixa-se cumprir o processo. Assim, porque o judiciário é ruim, mas é o judiciário que nós temos. É o modelo que nós temos. Essa narrativa de ataque ao judiciário, isso é uma falácia. É instrumentalizar e reforçar o terror contra o Estado de Direito. Aí eu não entro. Mas eu vou concluir, João, o horário está estourado já, dizendo que é muito bom quando o judiciário é ruim, mas é o que nós temos, quando ele é a favor ideologicamente de um grupo político. Quando o judiciário devia ser uma justiça cega que julgasse processos e dentro da normalidade legal. Né? Infelizmente, a Suprema Corte não tem competência, na minha opinião, para julgar ninguém nesse aspecto desse processo. Portanto, tornar-se anulo e anistiado, né, todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. É a minha opinião. Tu o dizes. Mas vamos para a próxima. Eu peço a vocês desculpas se nos excedemos, mas o próximo programa nós vamos trazer aqui muito mais bate-papo, informação, com dois mestres, porque posso dizer dois mestres. Mestre João Costa, né, que é uma pessoa que tem muito carinho e respeito, e o Salles Dantas, que é o seu criado, tá certo? De todas as segundas-feiras aqui da TV. Então, obrigado. Um abraço para todos. Obrigado a todos. E haja o que houver, nós somos todos do século passado. Queiram ou não. Tchau a todos, valeu, um abraço, fique com Deus. Continue com a programação normal da sua TV Norte, né? Tchau, tchau.